A graça e a paz de nosso Senhor Jesus são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje, Evangelho de João, capítulo 9. O título da nossa mensagem: Visão Espiritual. Como seria bom se pudéssemos ver coisas invisíveis, desde um vírus ou bactéria seria perceptíveis aos nossos olhos e estaríamos protegidos. Contudo, Deus nos criou com limitações para que tenhamos cuidado em tudo dependendo dele. Jesus tinha visão espiritual de tudo ao seu redor e percebia desde o menor gesto. Um cego foi curado por Jesus porque acreditou, mas os fariseus não conseguiram enxergar por causa de sua incredulidade. Mas como ter uma visão espiritual? Iremos hoje aprender com exemplo deste cego como receber visão espiritual. Primeiro, não julgar. A primeira coisa que precisamos aprender para ter visão espiritual é nunca julgar o pecado de outras pessoas. A arrogância espiritual nos faz embaçar a visão espiritual. Os fariseus estavam mais preocupados com a aparência religiosa do que com a cura do cego. Por isso, estavam mais cegos do que ele. Até mesmo discípulos estavam julgando aquele homem. Mas, enquanto isso, Jesus mostrou que não estava ali para julgar, e sim para curar. Jesus nos ensinou a não julgar, para não sermos julgados também, para não cairmos em hipocrisia. Há um texto em Mateus, capítulo 7, pois como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que estás no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Para ter visão espiritual, é preciso olhar para dentro de si mesmo e reconhecer os próprios erros para não julgar aos outros. Você tem reconhecido os seus erros? Pois bem, não julgue os outros e deixe Deus abrir seus olhos. Segundo, contemplar a glória de Deus. Outra coisa importante para ter visão espiritual é nunca olhar somente para as coisas ruins e sempre procurar ver coisas que mostram a glória de Deus, como a natureza, por exemplo, pois os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19.
Saulo foi um exemplo de cegueira espiritual até se encontrar com Jesus, quando viu uma luz muito forte e então lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Jesus ensinou aos seus discípulos que não adiantava ali ver o pecado daquele homem e muito menos de seus antepassados. O importante é manifestar a glória de Deus, que restaura todas as coisas. Quando ficamos olhando para dificuldades, não conseguimos ver uma solução. Mas quando contemplamos a glória de Deus, uma luz traz a saída de qualquer coisa, por mais impossível. E você tem olhado para as dificuldades? Então, contemple a glória de Deus, iluminando a sua vida. Terceiro, trabalhar para Jesus. A terceira coisa importante para abrir os olhos é servir ao Senhor em sua igreja. A ociosidade produz insatisfação, mas serviço traz realização. Bem diziam os antigos que mente vazia é oficina do diabo. Jesus deixou bem claro para os seus discípulos que não era hora de jogar conversa fora, e sim de trabalhar. Muitos crentes que não têm visão espiritual ficam discutindo o que fazer, e isso só resulta em confusão. Mas quem tem discernimento sabe que é tempo de servir. Enquanto muitos reclamam, vidas estão se perdendo nas trevas. Por isso, é urgente trabalhar para o Senhor. A pessoa que tem visão espiritual enxerga seu destino e tem um alvo para alcançar. Já quem não tem discernimento não consegue ir adiante porque está confuso. Por isso, é importante pedir a direção do Senhor antes de fazer qualquer coisa. Em tudo o que fazemos, devemos ver que existem vidas precisando de salvação. Você está perguntando o que fazer? Porém, trabalhe para Jesus e Ele te mostrará. Quarta, olhar somente para a luz de Jesus. Além de não julgar, contemplar a glória de Deus e trabalhar. Também é preciso olhar somente para a luz de Jesus. Este mundo cheiro de trevas nos deixa confusos e se não tivermos um foco. Parece que Jesus estava chamando a atenção de seus discípulos para não desviarem sua visão. Como uma lanterna que deve sempre estar à nossa frente, precisamos estar sempre atentos, sabendo que a luz é Jesus. Muitas vezes, o cristão se sente no meio de um labirinto sem saber para onde ir. Mas, se olhar para seu mestre, tenha certeza de que chegará ao destino em paz. Como os discípulos, não reconhece quando Jesus apareceu andando sobre as águas. Muitas vezes também ficamos confusos se não entendermos que Jesus está conosco. Quem tem discernimento espiritual não perde tempo olhando para os lados, para não se perder, mas permanece mirando a luz de Jesus e seu caminho todo vai sendo iluminado por Deus. E o que você tem olhado? Fixe somente a luz de Jesus. Quinto, deixa Jesus te tocar. A quinta atitude para ter visão espiritual é ser tocado por Jesus. Enquanto fariseus e discípulos discutiam, Jesus fez um gesto simples,
mais significativo quando cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Cuspir na terra parece um gesto de nojo, ou talvez Jesus demonstrasse ali o nojo pelo pecado. Contudo, Jesus estava dando um pouco de si para remodelar onde havia um defeito naquele vaso de barro. Certamente, se aquele homem visse o que estava sendo aplicado aos seus olhos, talvez hesitaria em aceitar, como muitos outros devem ter achado muito estranho. No momento que Jesus trocou os olhos do cego com o lodo feito por ele mesmo, aquela substância sem nenhuma propriedade medicinal, mas unida à fé do cego, foi o suficiente para que se preparasse para o milagre de Deus em sua vida. Quem tem visão espiritual aceita o toque de Jesus em sua vista. Por si só, ninguém pode ver o invisível. Somente quando Jesus nos toca é que podemos abrir os olhos da fé. Você já recebeu o toque de Jesus em sua vida? Deixe Jesus te tocar e abrir os seus olhos. Sexto, obedecer ao Senhor Jesus. Não existe a obediência cega, e sim uma visão obediente. Quem obedece vê a vontade de Deus em sua vida. Muitas crianças desobedecem aos seus pais quando anunciam um perigo porque não viram o risco de que correm. Precisam se queimar ou ferir para acreditar que o fogo queimou ou que a faca corta. Seu filho acredita no pai, logo lhe obedece, mas se não acredita, se machuca. Do mesmo modo, é a nossa vida espiritual. A obediência é resultado da fé. Jesus mandou o cego ir com seus olhos agora cheios de barro, procurar o lugar onde tinha um poço por nome de Siloé, que significa enviado. Enquanto o cego ia, talvez por um rumo como de costume, ou guiado por alguém, sua fé era fortalecida através da obediência. Talvez você se pergunta por que Jesus fez isso tudo e ainda mandou o homem ir ao tanque de Siloé para somente então ser curado, sendo que nada disso seria necessário diante do poder do Senhor. Contudo, a imagem do homem com terra nos olhos deve ter sido gravada na mente das pessoas para perceberem que o impede sua visão espiritual é a sua falta de obediência. Você tem questionado a vontade de Deus? Obedece e você verá o milagre em sua vida. Sétimo, testemunhar o que Deus fez. A sétima característica da visão espiritual é o testemunho. Ser testemunho é presenciar algo, podendo declarar o que viu. Por outro lado, nunca podemos falar de uma coisa que não vimos pessoalmente. Imagino que durante muito tempo, aquele ex-cego teve que repetir a mesma história diante da insistente pergunta de como foi curado. Devia ter um imenso prazer em lembrar e contar o que aconteceu. Quem tem visão espiritual é testemunha de bênçãos que Deus opera em sua vida todo o tempo. Mas quem não tem discernimento somente ouve falar dessas maravilhas. O dever do cristão é testemunhar o que Jesus fez
em seu viver, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Você tem sido testemunha e testemunhado o que Deus fez em sua vida? Conte seu testemunho para a glória de Deus e abra os seus olhos espirituais. Chegando à conclusão, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Versículo 25. A pessoa que tem visão espiritual não fica olhando para os erros dos outros. Contemple sempre a glória de Deus em tudo o que vê. Está ocupada servindo ao Senhor. Olha somente para Jesus, deixando-lhe tocar como quiser. Obedece a Deus o tempo todo e testemunha as maravilhas em sua vida. A falta de fé e o orgulho tem cegado muitas pessoas, até mesmo dentro de igrejas. Entretanto, quando um pecador, por mais terrível que seja, se aproxima do Senhor com o coração aberto, até mais terrível que cegueira das trevas se transforma em luz. Te pergunto, você quer enxergar espiritualmente? Amém, a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa palavra. Queremos enxergar, Senhor. Queremos ter essa visão espiritual. Queremos ser sensibilizados por Tuas mãos. Ó, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Deus. Alcance, Pai. Toque nos olhos dela, nos olhos físicos, para que sejam abertos e ela tenha discernimento e ela venha ter uma vida espiritual, um olhar espiritual, uma visão espiritual, para que ela alcance a salvação. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.